CRC Conversa está de volta hoje falando sobre o SPED, Sistema Público de Escrituração Digital. Em nossos estúdios, o diretor de soluções da IOB, José Adriano Pinto, o coordenador de Planejamento Estratégico e Modernização Fazendária da Secretaria da Fazenda do Estado, Newton Oller, e o conselheiro do CRC São Paulo, Júlio Linoesa Pérez. Vamos falar agora sobre escrituração fiscal digital. Eu tenho uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer para vocês. A escrituração fiscal digital será obrigatória para todas as empresas a partir de 2010, é isso? Na verdade, nesse ano de 2009, ela foi obrigatória para aproximadamente 15 mil empresas relacionadas pelos estados, com exceção dos estados do Pernambuco e Distrito Federal, que ainda não aderiram ao SPED fiscal. Destas empresas, aproximadamente 70% atenderam o prazo. Destas que atenderam, numa pesquisa nossa, apresenta que aproximadamente 30% têm a intenção de retificar em função da correria de cumprimento do prazo. E para o ano que vem, além destas 15 mil empresas, alguns estados já se manifestaram sobre a obrigatoriedade. Então, 8 estados definiram a obrigatoriedade, dentre eles Mato Grosso, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Santa Catarina, inclusive, é o único estado, por enquanto, que determinou obrigatoriedade para todos os contribuintes de ICMS. No caso da Secretaria de Fazenda de São Paulo, né, nós tivemos, então, nessa primeira fase, para o ano de 2009, foram cerca de 3 mil estabelecimentos, né? O Estado de São Paulo, nós entendemos começar de forma mais conservadora, 3 mil estabelecimentos, que representam cerca de 600 empresas. O critério de escolha das empresas foram empresas que eram suporte à arrecadação, que são suporte à arrecadação no Estado, né? E que já entregavam os arquivos do chamado Sintegra. Então foram essas que foram escolhidas, nós tivemos uma adesão significativa dessas empresas. É importante entender que o SPED fiscal está numa fase de amadurecimento, é um projeto bastante audacioso e ambicioso, né? Nós temos ali diversos registros de informações, diversas novidades em relação ao que existia antes, que era o arquivo do Sintegra. No Estado de São Paulo, o SPED fiscal foi regulamentado pela portaria CAT 147 de julho desse ano, né? E aí o destaque que eu queria fazer, né, com relação ao prazo de entrega. Então, em São Paulo, nós colocamos o prazo de entrega da escrituração fiscal, que ela é mensal, né, deve ser gerada por estabelecimento e por mês, até o dia 25 do mês seguinte. Já entendendo essa questão de problemas, viu, Zé Adriano, de primeira entrega, né, está amadurecendo o processo, né, foi também em São Paulo que nós colocamos um prazo aí de 60 dias, né, após a entrega, para poder ter uma retificação de arquivos sem necessidade de pedir uma autorização no posto fiscal ou para a Secretaria da Fazenda, né? Então, de forma a facilitar para os nossos contribuintes, né? Uma grande vantagem da escrituração fiscal digital é que você efetivamente elimina os livros em papel, né, de entrada, saída, apuração do ICMS, apuração do IPI, inventário, né, por esse arquivo eletrônico que tem validade jurídica com a assinatura digital da empresa, né? E o que São Paulo está planejando para o ano que vem, dentro desse tema? Olha, nós estamos ainda estudando. Então, nós estamos fazendo um estudo juntamente com a Receita Federal, né? Nós pretendemos, sim, ampliar para o ano que vem, mas também se pretende dar um prazo para que as empresas possam se adaptar, né? Então, possivelmente, em São Paulo, nós não teremos novos obrigados para janeiro de 2010, né? Mas para o segundo semestre, metade do ano, talvez seja essa, mas isso ainda está numa fase de decisão, de estudos, né, juntamente com a Receita Federal, né? Não temos ainda uma definição. Convém ressaltar também, creio eu, que um dos focos de muito interesse do Estado como um todo, tanto a Secretaria da Fazenda como a Receita Federal, é que as empresas que estejam já enquadradas nessa escrituração fiscal digital cria para o fisco, repito, tanto estadual como federal, uma facilidade muito grande na percepção tributária, em toda a carga tributária, tanto o ICMS para o Estado, como os demais tributos na esfera federal, PIS, COFINS, contribuição social e daí para fora, né? De forma tal que também o governo passa a ter um planejamento muito mais rápido, ágil, com um foco fiscalizativo muito mais dentro do sistema, que dependendo da fiscalização do próprio, digamos, a entidade fiscalizativa dos agentes fiscais. Passa a ter muitos mais elementos já dentro do próprio sistema. Procede essa posição? Veja, Júlio, na verdade o que nós temos com o SPED fiscal, com a nota fiscal eletrônica, o SPED contábil, né, é que antes grande parte do tempo da fiscalização era gasto
o acesso à informação. Exato. Então, em notificar para receber as notas, os livros fiscais. Agora muda o cenário, e muda tanto para o fisco como para o contribuinte, porque o contribuinte passa a entregar periodicamente, no caso da nota eletrônica, online, antes de ter a circulação da mercadoria. SPED fiscal a cada mês a escrituração, SPED contábil uma vez por ano, né, os seus livros mercantis. Né? Com isso, o fisco já tem essa informação, os computadores vão processar essa informação, fazer cruzamentos de informação, e então o trabalho do agente fiscal de rendas é o trabalho de inteligência, de uso da informação, e não trabalho como era antes de obter a informação. Perfeito. Ou seja, aumenta, melhora o processo, alavanca a capacidade e alavanca a capacidade e reduz as obrigações acessórias, simplifica as obrigações acessórias, reduz custos para os contribuintes. Ou seja, o bom contribuinte, que é a grande maioria que cumpre com suas obrigações e tem dificuldade muitas vezes de cumprir pela complexidade da legislação tributária, ele é beneficiado com simplificação. Né? Já o contribuinte sonegador, né, vai ter muito mais dificuldade, as brechas vão ser cada vez mais difíceis de serem encontradas para poder sonegar impostos. Né? E a grande vantagem, creio também, acima disso tudo, é que toda essa quantidade de livros que hoje nós temos, entradas, saídas, apuração e assim por diante, passa a estar toda ela concentrada num único trabalho, que realmente é a escrituração fiscal digital. Hoje são aproximadamente 170 obrigações acessórias que as empresas têm que cumprir nos âmbitos federal, estadual e municipal. E o SPED fiscal e contábil já ajuda substituindo algumas. Então, como São Paulo, outros 16 estados já permitem que na entrega do SPED fiscal você não precise entregar o Sintegra, por exemplo. E todos os contribuintes que entregam o SPED fiscal e contábil não precisam gerar os arquivos da IN 86 e MANAD para os dados fiscais e contábeis, o que já é um grande avanço. Ainda tem muitas obrigações acessórias sendo geradas, mas a tendência é gradativamente serem substituídas. Nós como usuários do sistema também, e na realidade os apuradores de todos os tributos dentro dos trabalhos da escrituração fiscal e contábil, sentimos que realmente, por enquanto e por hora, portanto, há uma certa duplicidade de informações, há uma redundância ainda. Acreditamos, portanto, que lá na frente é muito provável que algumas das informações que hoje ainda são repassadas via sistema poderão vir a ser realmente eliminadas em virtude exatamente de toda esta nova sistemática que está sendo aplicada no dia de hoje. Um bom exemplo disso para quem gera nota fiscal eletrônica, a entrega do arquivo do SPED fiscal dispensa o registro do item da nota fiscal. Perfeito. Então isso já é um exemplo de eliminação de uma redundância. Exatamente. Esse é o objetivo. Perfeito. Isso também traz a desburocratização também do sistema, porque tudo que vem junto com alta tecnologia, junto com essa modernidade toda, sempre facilita em todo o processo. Né, é o que todos nós esperamos e desejamos. Tenha certeza disso. Não saia daí, porque nossos convidados vão esclarecer algumas dúvidas sobre escrituração contábil digital. Nós voltamos já.